Olha, tudo bom? Paz. Que bom que você está aqui. Não há lugar melhor para estar do que estar na presença de Deus. O salmista dizia assim: eu preferiria estar à porta da casa de Deus do que dentro da tenda da impiedade. O melhor lugar para nós estarmos é na presença de Deus, e esse é o tempo que a gente melhor investe na nossa vida, porque aqui nós estamos investindo em crescimento, em uma vida abençoada e em relacionamento com Deus. E hoje eu quero falar sobre isso, quero falar sobre relacionamento e intimidade com Deus. E para nós falarmos sobre isso, eu quero ler com vocês um texto que está no Evangelho de João, capítulo 3. Vamos ficar em pé para a gente fazer a leitura da palavra de Deus? Evangelho de João, capítulo 3. Abre aí a sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 3. Ô Sérgio, o Saulo está grandão, rapaz. Está quase o seu tamanho já. Meu Deus. João capítulo 3. Todos acharam? Quem tiver sem a Bíblia vai acompanhando aqui, ó, vai ser projetado. Está escrito assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Como que era o nome do homem aí? Nicodemos. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Queria que você lesse bem forte comigo este versículo 3. Vamos lá, toda a igreja, João capítulo 3, versículo 3, bem forte. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Pai, nós lemos a Tua palavra e queremos pedir que o Senhor fale conosco agora. Por favor, Senhor, não deixe eu falar da minha sabedoria, do meu entendimento, mas que eu seja apenas um instrumento usado pelo Senhor para falar com o Teu povo reunido neste lugar e com todos que nos ouvem nas redes sociais. Fala conosco agora, Pai, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de a gente se assentar, você pode me ajudar a honrar Jesus, dando para Ele a mais linda salva de palmas que você puder dar. Você pode fazer isso melhor, mais forte, e acrescenta palavras de louvores, de glórias, de honras e louvores ao Senhor nosso Deus. A Ele a honra, a glória e o louvor. Se assenta, olhe atentamente para o pastor. Deus. Muitas pessoas pensam em Deus como um Deus que está longe, um Deus que está lá no céu, sentado num trono, vigiando todo mundo, com um raio na mão para jogar na cabeça daquele que cometer um pecado. Como se Deus fosse um pai ausente, um pai distante e um pai bravo. Mas na verdade, Deus não é assim. Desde a criação, desde que Deus criou o homem, Deus sempre quis ter um relacionamento íntimo, um relacionamento de perto, um relacionamento próximo com o ser humano. Quando nós lemos os 3 primeiros capítulos de Gênesis, a criação, nós percebemos que Deus fez o jardim do Éden, colocou o homem e a mulher neste lugar especial, nesse jardim, e a Bíblia diz que todos os dias, olha só, todos os dias, Deus ia até o jardim para visitar e para conversar com Adão e conversar com Eva. Perceba que não eram Adão e Eva que buscavam a Deus, mas era Deus que ia ao encontro deles, porque Deus sempre desejou ter um relacionamento próximo, íntimo. Deus sempre desejou estar perto dos teus filhos, dos teus servos, daqueles que Ele criou. Então você precisa entender isso. Deus não quer ter com você um relacionamento distante.
Deus quer ter contigo um relacionamento de perto, um relacionamento próximo, um relacionamento de intimidade. E vamos tentar entender o que é intimidade. Gostaria que você pensasse, que você lembrasse de uma pessoa muito famosa. Vamos lá, pense em alguém muito famoso aí. Talvez alguém pensou no Neymar. Acertei, né? Pode ser que alguém pensou num cantor de uma música sertaneja, como por exemplo assim, o Chitãozinho Chororó, sei lá, né? Pode ser, mas ou um ator, uma atriz famosa. Hoje em dia tem os famosos também aí das redes sociais, como chama? Os influencers, né? Eu não sei em quem que você pensou, mas se eu falar o nome de uma pessoa famosa, como por exemplo eu brinquei com os meninos ali do Neymar, todo mundo aqui sabe quem é o Neymar, sim ou não? Todo mundo sabe quem ele é, e todo mundo sabe que o Neymar existe. Eu perguntar, o Neymar existe? Sim ou não? Todo mundo sabe quem ele é, todo mundo sabe que ele existe. Pode até ser que você, como muitas pessoas, tenham um autógrafo do Neymar. Pode ser que você, como muitas pessoas aí no mundo inteiro, tenham uma fotografia ao lado do Neymar. Mas o fato de você saber quem ele é, e você sabe quem ele é, o fato dele existir, e ele existe, mesmo que você tenha um autógrafo, e mesmo que você tenha uma fotografia ao lado dele, isso não significa que você tem intimidade com ele. Você só sabe quem ele é, você só sabe que ele existe, você só tem uma assinatura, uma fotografia ao lado dele, mas você não tem intimidade com ele. E assim são muitas pessoas em relação a Deus. Quantos aqui acreditam que Deus existe? Levanta a mão e diga glória a Deus. Mas você também acredita que o Neymar existe? Então muitas pessoas acreditam que Deus existe. Muitas pessoas já viram o agir de Deus na vida de muitas pessoas e quem sabe na própria vida. Muitas pessoas creem em Deus, declaram confiança em Deus, mas apesar de saber que Deus existe, apesar de já terem até vivido algumas experiências com Deus, como tirar uma fotografia com o artista, é uma experiência, né? Muitas pessoas sabem que Deus existe, acreditam que Deus existe, já tiveram alguma experiência com Deus, mas apesar disso, não têm intimidade com Deus. E nós estamos nas últimas semanas, nos últimos meses, nos últimos cultos, falando sobre buscar intimidade com Deus, sobre sentir a presença de Deus, porque uma coisa é verdade, eu quero que você creia, Deus está aqui agora, Ele está presente aqui. Mas você ouviu recentemente o pastor pregando uma mensagem dizendo, Deus não quer só estar presente, Ele está presente, mas Ele quer que a presença dEle seja sentida, Ele quer que a presença dEle seja percebida, Ele quer que a presença dEle seja notada. Deus não está brincando de esconde-esconde, como a gente brincava de esconde-esconde quando era criança. Deus não está aqui presente, mas Ele está escondidinho, deixa eu ver onde que Deus está para ver. Não, Deus está presente e Ele quer que a presença dEle seja vista, sentida, notada, percebida por cada um de nós que estamos aqui. Deus quer que você sinta a presença dEle. Você pode abrir a sua boca e glorificar o Senhor? Mas o grande problema é que para nós sentirmos a presença de Deus, nós precisamos de intimidade com Deus, de um relacionamento íntimo com o Senhor. E para nós termos intimidade com Deus, nós precisamos fazer algumas coisas, ter algumas atitudes intencionalmente para nós termos intimidade. Fala comigo assim, atitudes intencionais. Eu vou explicar o que é uma atitude intencional. Eu havia me convertido 17 anos, estava frequentando a igreja quadrangular na Avenida Casa Verde ali, e aí, né, jovem, bonitão, tal. E aí, dando aquela olhada na igreja assim, eu vi uma mulatinha magrinha, bonita, séria. Falei assim, acho que eu me interessei por essa moça aí.
Só que ela sempre foi muito séria, reservada, não era muito fácil chegar perto dela para conversar. Mas eu falei assim: essa aí que eu quero para a esposa. E aí então, para mim poder conquistar o direito de tê-la como esposa, eu precisei fazer algumas coisas intencionalmente. Então, eu chegava no culto ou nas reuniões, a gente ia no ensaio do coral, por exemplo, e eu tinha a igreja inteira para sentar, mas aonde que eu sentava de propósito? Perto dela, o mais perto possível, de propósito, intencionalmente, porque eu estava buscando ter um relacionamento. Aí eu descobri, eu não conhecia, eu estava conhecendo, descobri, aprendi o nome, tudo. Aí descobri que ela não morava na Casa Verde, que ela morava lá na Vila Malha, lá bem pertinho, onde a Beth morou com a Aline um tempo lá. E aí, eu observei que ela descia da igreja e ia no ponto do ônibus pegar o ônibus. O que eu comecei a fazer intencionalmente? Pegar o ônibus também. Morava do lado da igreja, mas eu pegava o ônibus para ir para casa. E por coincidência, o mesmo ônibus que ela pegava. Coincidência. Mas você está percebendo? São atitudes intencionais, atitudes que eu tomava de propósito, porque eu queria me aproximar, porque eu queria ter amizade, eu queria ter intimidade, eu queria estabelecer um relacionamento. E para mim conseguir fazer isso, eu precisei ter algumas atitudes intencionais, com a intenção de ter um relacionamento. E não é que deu certo? Está aí, ó, hoje é minha esposa. Entre casamento e namoro, nós estamos quase chegando aos 40, né? Mas tudo começou com atitude intencional. Eu fiz coisas com a intenção de estabelecer um relacionamento. E assim temos que ser em relação a Deus. Se eu quero ter intimidade com Deus, eu preciso ter atitudes intencionais. Eu tenho que fazer coisas com a intenção de ter um relacionamento íntimo com Deus. O que eu posso fazer intencionalmente, de propósito, como a pastora disse agora há pouco, querendo ou não, com vontade ou não? O que eu posso fazer intencionalmente, com a intenção de ter mais intimidade com Deus? Eu posso, por exemplo, orar todos os dias. Jesus mesmo disse: entra no quarto, tranca a porta e fala com o Pai em particular, fala com Deus em secreto, e o Deus que te ouve no secreto, Ele vai te abençoar publicamente. Mas Jesus falou: então vai lá, na oração você busca intimidade com Deus. Então é intencional, eu vou orar, eu vou trancar minha porta, eu vou desligar o celular, eu vou ter um tempo todos os dias de oração particular, porque eu quero ter intimidade com Deus. É uma atitude intencional, com um objetivo, com um propósito. O que mais que eu posso fazer para ter intimidade com Deus? Eu posso ler a Bíblia, porque Deus se revela aos homens através das Sagradas Escrituras. É através da palavra que o Senhor se revela a mim, que o Senhor se revela a você. Você não tem como saber quem é Deus, você não tem como saber a respeito de Deus, a não ser através do que está registrado na Bíblia. E quando eu leio a Bíblia todos os dias, eu estou tendo uma atitude intencional para ter relacionamento com Deus. É eu sentar do lado da pastora, é eu levar ela no ponto do ônibus e por um acaso pegar o mesmo ônibus que ela. É uma atitude intencional. E eu tenho que ter atitudes intencionais para ter intimidade com Deus. Só quem está me entendendo diz um amém. Por exemplo, quero parabenizar você, que num domingo de manhã, e muitos de vocês estavam aqui ontem à noite e saíram tarde. Eu brinquei com a Andresa, mas é verdade. Que hora você chegou em casa, Andresa? 1h30 da manhã. E que hora você saiu de casa para vir para cá? Chegou em casa 1h30, 6h30 saiu para estar aqui. E eu brinco com a Andresa, porque a Andresa é quem mora mais longe, mas hoje, ó, frio, né? Foi duro hoje para escovar o dente, lavar o rosto, porque a água gelada, né?
foi duro para sair da cama, mas olha que coisa linda, você saiu e você veio e você está aqui. Eu quero aplaudir Jesus pela tua vida, porque você está aqui hoje. E você que não pôde vir, está aí na rede social, viu um montão de gente aqui nas redes sociais. Agora olha, o que é isso? É uma atitude intencional de buscar relacionamento e intimidade com Deus. Quando eu saio da minha casa e falo, eu vou para o culto, eu estou buscando intimidade e relacionamento com Deus. E eu quero que você entenda que Deus quer um relacionamento íntimo com você. Deus não quer te abençoar de longe, que você fique longe dele, mas Deus quer andar com você e quer que você ande com ele. A Bíblia fala que Enoque andou com Deus, mas ele não tem que ser o único que andou com Deus. A história tem que dizer, o Wagner andou com Deus, a Sueli andou com Deus, o Rildo andou com Deus, a Luciana andou com Deus, a Rosália andou com Deus, a Cida andou com Deus. Fala o seu nome aí que eu quero ouvir. Andou com Deus. Andar com Deus é estar com Ele, de mãos dadas, de braço dado, não de longe, mas intimidade. Não queira conhecer a Deus só como você conhece o Neymar, pela televisão, de ouvir falar. Não, queira conhecer a Deus de perto, tendo intimidade e relacionamento com Ele. Deus quer ter um relacionamento íntimo com cada um de nós que estamos aqui. Quem quer ter relacionamento íntimo com Deus, diga glória a Deus bem forte. Agora olhe bem para mim, entenda. Um relacionamento íntimo com Deus, a oração, a leitura da Bíblia, o vir ao culto, faz parte, é necessário, e não tem como ter relacionamento com Deus sem essas coisas. Mas o relacionamento íntimo com Deus começa, tudo tem um começo. Começa quando você entrega a tua vida e o teu coração para Jesus, recebendo Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. É impossível alguém ter relacionamento com Deus sem entregar a vida e o coração para Jesus e sem receber Jesus como Senhor e Salvador. Olha que interessante o texto que nós lemos. A Bíblia fala que um homem foi conversar com Jesus. Como que era mesmo o nome do homem? Como era o nome dele? Nicodemos. Nicodemos foi conversar com Jesus. E a Bíblia diz que Nicodemos foi conversar com Jesus à noite. Aparentemente, Nicodemos queria muito conversar com Jesus, mas não queria ser visto, notado, percebido. Então ele foi à noite conversar com Jesus, quando estava todo mundo dormindo. E quando ele vai conversar com Jesus, ele se aproxima do Senhor. Vai colocando aí, ó, João 3, acho que é o versículo 2 agora. Ele vai conversar com Jesus. E sabe quando você vai conversar com alguém e você quer quebrar o gelo, você quer criar um clima, um ambiente favorável, então você fala uma palavra agradável, você faz um elogio, né? Você tenta desarmar a pessoa para o ambiente ficar bom para você conversar. Então ele chega até Jesus, ele olha para Jesus com um sorriso, e ele fala para Jesus assim: ó Jesus, mestre, eu posso ver, eu posso o que? Eu posso ver que você é de Deus. Ele diz para Jesus: eu estou olhando e eu estou vendo que o Senhor é de Deus. Por que? Disse o Nicodemos. Eu vejo que o Senhor é de Deus, porque só quem é de Deus que pode fazer as coisas que o Senhor faz. Disse o Nicodemos. O Nicodemos falou alguma mentira? Não, Jesus é de Deus, é o próprio Deus. E não só isso, só quem é de Deus e sendo o próprio Deus que ele poderia fazer as coisas que ele fazia. Tudo que o Nicodemos falou era verdade, com exceção de uma coisa. Com exceção do quê? A resposta de Jesus vai responder essa minha pergunta. Qual é a exceção na frase do Nicodemos? Tudo era verdade com exceção de uma coisa. Olha aqui, quando ele disse assim: Senhor, eu estou vendo que o Senhor é de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que o Senhor faz. No versículo 3, o que Jesus respondeu para ele? Jesus respondeu e disse-lhe, vamos comigo? Vai lá. Na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos bateu no peito e falou: eu estou vendo que o Senhor é de Deus. Jesus Cristo falou: Nicodemos, você não está vendo nada, filho.
Você está dizendo que está vendo, mas você não está vendo. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, olhe para mim. Um morto vê alguma coisa? Você sabe que nesses mais de 30 anos de ministério eu já fiz muito ato fúnebre, muitos. E às vezes eu vejo filhos, esposas, chorando em cima do caixão, e as lágrimas da viúva, as lágrimas dos filhos caindo em cima do rosto do defunto, e a pessoa chorando e falando assim: por que você foi? Não vai, volta, eu preciso de você. Você sabe que eu já fui fazer muitos velórios, ato fúnebre, de pessoas que eu nem conhecia. Pastor, você pode ir lá fazer uma oração? Posso. Eu chegava lá, não conhecia o defunto, não conhecia a família do defunto, não conhecia ninguém que estava lá, mas quando a viúva começava a chorar, eu chorava junto, porque mexia comigo, com a minha emoção. Quando eu via a mulher chorando, os filhos chorando, aí embarcava a minha voz, eu chorava junto. Mas engraçado, eu que não conhecia chorava, e o morto nem ligava. Por que o morto não liga? Porque ele não ouve e ele não vê. E o que Jesus está falando para o Nicodemos? Nicodemos, você está falando que está me vendo, mas você não está vendo nada, porque você ainda está morto espiritualmente. Você está morto espiritualmente, e para você enxergar as coisas de Deus, você precisa primeiro nascer de novo. Precisa primeiro o que, igreja? Nascer de novo. Em verdade te digo, Nicodemos, que aquele que não nascer de novo, não pode, não consegue, não é capaz de ver o reino de Deus, não consegue ver as coisas de Deus. Por que não consegue? Porque está morto espiritualmente. Aí o Nicodemos, versículo seguinte, quando Jesus disse sobre nascer de novo, o Nicodemos não entendeu direito. Ele devia ser do tamanho do Saulo, grandão assim. E aí ele pegou e falou assim, ele olhou para o corpo dele e falou para Jesus: nascer de novo? Como pode um homem do meu tamanho voltar para a barriga da mãe e nascer outra vez? Não é isso lá, ó? Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Como que um homem do meu tamanho vai voltar para a barriga da mamãe e nascer outra vez? Como que é esse negócio de nascer de novo? Versículo seguinte, Jesus responde para ele dizendo: Nicodemos, você não está entendendo. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. O que Jesus está dizendo aqui? Olhe para mim, entendam todos vocês. Jesus está dizendo que o homem, para ter intimidade com Deus, relacionamento com Deus, ele tem que passar por quantos nascimentos? Fala comigo, 2 nascimentos. Quando ele fala o que é nascido da carne é carne, a qual nascimento ele está se referindo? Ao nascimento natural que todos nós passamos. Você só está aqui porque você nasceu da carne. Você nasceu, o Nicodemos falou: como que eu posso voltar para a barriga da mãe? Ele está pensando no nascimento natural. Se o homem pudesse voltar para a barriga da mãe e nascer outra vez, ele ia nascer 2 vezes do nascimento natural. E não é disso que Jesus está falando. Nós já nascemos. Eu já nasci da barriga da minha mãe. Você já nasceu da barriga da sua mãe. O que é nascido da carne é carne. Mas Jesus fala que tem que ter um outro nascimento. O que é nascido do Espírito é Espírito. Então, se nós queremos ter um relacionamento com Deus, intimidade com Deus, quem quer relacionamento com Deus, intimidade com Deus? Quando você levantar a mão, você aproveita e dá um glória. Deixa eu perguntar de novo: quem quer relacionamento e intimidade com Deus aí? Então, você que já nasceu da carne, para ter relacionamento e intimidade com Deus, você precisa nascer de novo, que é nascer do Espírito. Precisa nascer espiritualmente, o nascimento espiritual. Porque enquanto você não nascer de novo, enquanto você não nascer espiritualmente,
Você vai estar morto espiritualmente, e morto não tem como ter relacionamento com Deus, intimidade com Deus. Quem está me entendendo diz um amém bem forte. Mas pastor, eu sou uma boa pessoa. Pastor, eu sou uma pessoa correta, direita, eu faço tudo certo. Pastor, eu não mexo com ninguém, eu não prejudico ninguém. E além de não fazer mal para ninguém, sempre que eu posso eu ajudo. Eu sou uma boa pessoa, então eu sou de Deus. Você sabe quem era o Nicodemos? O Nicodemos, ele era... e se você está dizendo que você era uma boa pessoa, eu acredito nisso. Porque se você não fosse uma boa pessoa, você não estaria aqui. Você acha que eu sou bobo, que eu vou pensar que alguém que acorda de manhã cedo para vir na igreja não é uma boa pessoa? Se você não fosse uma boa pessoa, você não estaria aqui, você estaria fazendo qualquer outra coisa. Você estaria se preparando para ir para bagunça, para folia, mas não, você fala assim: eu vou na casa de Deus, eu vou buscar Deus. É porque você tem bons princípios, você tem valores importantes dentro da sua vida, você é uma boa pessoa, e eu acredito nisso, e eu me esforço para ser uma boa pessoa também. Mas o Nicodemos, assim como cada um de nós, o Nicodemos também era uma boa pessoa. Sabe quem ele era? Ele era um sacerdote, um bom homem, um homem que fazia as coisas direito, um homem religioso, um homem que se esforçava para fazer tudo direito. Nicodemos era um homem respeitado pela comunidade, pela sociedade, era um homem respeitado por todos, porque ele era um bom homem. E não foi uma tranqueira, foi um bom homem que chegou para Jesus e disse: eu estou vendo que o Senhor é de Deus. E Jesus disse para esse bom homem: você não está vendo não, filho, porque você ainda não nasceu de novo. E para você ver o reino de Deus, mesmo sendo um bom homem, mesmo sendo uma boa pessoa, para você ver o reino de Deus, você precisa o quê? Você está me entendendo? Então Jesus falou isso para uma boa pessoa, para um bom homem. E às vezes, olhe para mim, às vezes a gente pensa que porque nós somos uma boa pessoa, nós estamos resolvidos com Deus. Muita gente pensa que porque é um bom homem, porque é uma boa mulher, vai para o céu. Já que eu falei de enterro, eu vou falar de enterro de novo. A pessoa quando morre, você vê que fala: não, era um bom homem, era uma boa mulher, com certeza está com Deus. Mas ninguém vai para Deus por ser um bom homem, por ser uma boa mulher. O Nicodemos era um bom homem. O Nicodemos era um sacerdote, um homem religioso, um homem que dava um bom testemunho diante da sociedade, e na sua religiosidade ele procurava ter um relacionamento com Deus. Mas mesmo ele achando, olhe para mim, mesmo ele acreditando que estava vendo Deus, ele não estava, porque Jesus disse que ele ainda não tinha nascido de novo. Como que eu vou voltar na barriga da minha mãe e nascer outra vez? Jesus disse: Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não se admire de eu dizer: é preciso renascer. Fala comigo: é preciso nascer de novo. Então, se eu quero ter relacionamento com Deus, se eu quero ter intimidade com Deus, e vou fazer isso propositadamente, intencionalmente, orando, jejuando, lendo a Bíblia, vindo ao culto, vou fazer isso e algumas outras coisas que intencionalmente, para ter relacionamento com Deus. Se eu quero ter relacionamento com Deus, vou fazer tudo isso. Mas o primeiro passo, o ponto inicial, o ponto de partida é nascer de novo. Porque João 3,3, Jesus disse o quê? Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem quer ver o reino de Deus? Quem quer sentir o reino de Deus, fica com a mão levantada, vai glorificando aí, ó. Eu quero ver o reino de Deus, eu quero sentir o reino de Deus, eu quero experimentar o reino de Deus, aleluias. Então você precisa nascer de novo, é o primeiro passo. Pastor, eu entendi. Eu quero nascer de novo. Eu quero nascer de novo porque eu quero ter relacionamento com Deus. Eu não quero que Deus
seja para mim apenas um astro, um ídolo, como é o Neymar, como é um cantor famoso, como é um artista ou como é um youtuber. Não, eu quero ter eu quero que Deus seja íntimo meu, e eu quero ser íntimo de Deus, eu quero andar com Deus, eu quero ver Deus, eu quero ser visto por Ele, eu quero ter essa intimidade, e para isso eu entendi, eu tenho que nascer de novo, e eu quero nascer de novo. Como que eu faço para nascer de novo? Porque quem é nascido da carne, é carne, e todos nós já nascemos da carne. Agora precisa nascer do Espírito, e só nasce no Espírito quem nasce de novo. E como que eu faço para nascer de novo? A Bíblia ensina muito claramente isso. Eu e você, para nós nascermos de novo, nós precisamos entregar a vida e o coração para Jesus. Quando eu decido, lembra, é uma atitude intencional. Eu quero ter intimidade com Deus. Eu quero não Deus de longe, mas eu quero Deus de perto. Então o que eu tenho que fazer para trazer Deus para perto de mim? Para mim trazer a mulata bonita para perto de mim, eu tive algumas atitudes. Comecei a sentar perto dela, um monte de gente para conversar, mas eu conversava com ela. Comecei no ponto do ônibus. Rapaz, na época era Durango, gastei muito dinheiro que eu não tinha no ônibus para ir e voltar. Oi? Então, mas aí eu pagava com o passe, eu penso que tem gente, os novos não sabem nem que passe de ônibus. Passe de ônibus não é assim não, passe era um papelzinho. Aí tinha que dar o passe para ir para o jardim, para Vila Malha e para voltar. Aí para trabalhar depois não tinha o passe. Aí tinha que pular por trás do ônibus. Mas brincadeira à parte, para ter intimidade, para se tornar a minha esposa e eu poder estar com ela, abraçar ela, beijar ela, para poder morar na mesma casa, dormir na mesma cama, eu precisei ter atitudes para construir intimidade. E da mesma forma, eu preciso construir intimidade com Deus. E o primeiro passo para construir intimidade com Deus é entregando a vida e o coração para Jesus, recebendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. No momento que você toma a decisão de entregar a vida e o coração para Jesus e recebe Jesus como Senhor e Salvador, aquele momento Jesus entra no teu coração, e você que estava morto espiritualmente, nasce espiritualmente, você nasce de novo. E eu quero fazer uma oração com você. Quero convidar todos a se colocarem em pés. Você que está nas redes sociais também, participa desta oração agora. E quero pedir que você coloque a tua mão no teu coração. E escuta bem o pastor, com a mão no coração. Não importa se você está aqui hoje pela primeira vez, ou se você é alguém que participa desses cultos há muitos e muitos anos. Não importa se você é alguém que frequenta a igreja assiduamente, ou você é alguém que já frequentou a igreja e há muito tempo você está afastado ou afastada. Não importa. Eu quero que você examine o teu coração. Examinando o teu coração, que você seja honesto com você mesmo, porque você não está falando comigo, eu nem sei o que está passando no seu coração, mas que você seja honesto com você mesmo, e que você responda para você: eu já entreguei minha vida, meu coração para Jesus? Eu já nasci de novo? E se você seja novo ou antigo na fé, o Nicodemos era um homem antigo na religião, ele era tão antigo que ele era um sacerdote, ele não era só um membro da religião, ele era um sacerdote, mas mesmo sendo um sacerdote, ele não tinha nascido de novo ainda. Pode ser que você seja um pastor como eu sou, pode ser que você seja um diácono, uma diaconisa, um membro do ministério de louvor, do ministério de dança, do departamento de educação, pode ser que você seja um líder na igreja, não importa. Eu quero que você olhe para o teu coração e que você veja: eu já nasci de novo. E se você não nasceu de novo, você precisa nascer de novo hoje.
tomar a decisão de nascer de novo, porque só quem nasce de novo pode ver o reino de Deus. Só quem nasce espiritualmente é que pode ter um relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus começa no novo nascimento. Eu vou nascer de novo, e a partir do momento que eu nasci de novo, eu nasci espiritualmente, e aí eu vou ter intimidade com Deus. Então, com os olhos fechados, põe a mão no teu coração. E se você quer nascer de novo, faz uma oração para Jesus. Fala para Jesus que você quer nascer de novo, que você quer nascer espiritualmente para que os teus olhos espirituais se abram, que você quer nascer espiritualmente, nascer de novo para que os teus ouvidos espirituais se abram, para que você consiga ver as coisas de Deus, ouvir a voz de Deus, para que você aprenda e consiga andar com Deus, porque morto não ouve, não vê, não anda, não fala, não faz nada, mas quem é vivo tem relacionamento, quem é vivo tem intimidade, e o Senhor quer dar vida para você nesta manhã. Fala para Ele: eu quero nascer de novo, Jesus. Me dá um novo nascimento, Jesus. Diga para Ele, não importa se é a primeira vez que você está aqui, ou se você é um membro de uma igreja há muitos anos, o importante é nascer de novo. E Jesus está aqui para dar vida. Jesus está aqui hoje para gerar vida na vida de muitas pessoas, para trazer muitas pessoas para a luz. Abre o teu coração agora. Se você quer nascer de novo, diga comigo, repete após mim, diga assim: Senhor Jesus, eu entrego agora a minha vida e o meu coração ao Senhor. E Jesus, eu te recebo como meu Senhor e meu único Salvador. Jesus, entra no meu coração, entra na minha vida, perdoa todos os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Eu hoje tomo a decisão de entregar a minha vida ao Senhor, porque eu entendi e eu creio que com essa atitude eu estou nascendo novamente, eu estou nascendo de novo, eu estou nascendo espiritualmente para ter comunhão, relacionamento e intimidade com o Senhor. Jesus, seja a partir de hoje o meu Senhor, o Senhor da minha vida. É o que eu te peço e desde já agradeço. Diga amém. Ainda com os olhos fechados. Pode ser que você um dia já fez essa oração, e quando eu estava orando você estava pensando assim: não, já aceitei Jesus. Muitas pessoas aceitam Jesus e por tantos motivos diferentes, se afastam da presença de Deus, da casa de Deus, dos caminhos do Senhor. Uns se afastam e vão fazer um monte de coisa errada, outros se afastam. Tem bastante gente que está afastado de Deus, afastado da casa de Deus, e não faz coisa errada, porque a pessoa tem princípios e valores, mas ela por alguma razão se afastou, se esfriou na fé, desanimou, se magoou, por alguma razão se afastou. Você precisa voltar, você precisa voltar para Jesus, você precisa voltar a congregar, você precisa estar em comunhão com o Senhor e com a igreja, porque o Senhor trabalha na comunhão, e nós temos que estar juntos como igreja. E se você precisa voltar para Jesus, faz uma oração dizendo para Ele que você quer voltar hoje, e Ele vai te dar forças. Se você tem alguma ferida, Ele vai curar a ferida, mas você vai voltar, porque o Senhor quer ter intimidade com você, filho. O Senhor quer ter intimidade com você, filha. Deus não quer você longe, Deus quer você perto. Deus não quer estar distante de você, Ele quer estar perto de você. E o Tiago escreveu assim, com os olhos fechados, ouça. O Tiago escreveu assim: chegai-vos a Deus, e Deus se chegará a vós. Deus só quer que você dê um passo em direção a Ele. Não importa o que aconteceu lá no passado, não importa se alguém te magoou, se alguém te feriu, se você se decepcionou com o pastor, com a igreja, não importa o que aconteceu lá atrás. Jesus está te chamando e dizendo: vem, dá um passo na minha direção que eu vou ao teu encontro, e a gente vai restabelecer a comunhão e a intimidade. Volta para Jesus agora. E se você vai voltar, faz uma oração. Diga aí no teu coração assim: Jesus, eu quero agora voltar para a tua presença,
voltar para os teus caminhos, voltar para a tua casa. Quero voltar a congregar, a prestar culto ao Senhor. Quero voltar a sentir a tua presença e voltar a crescer em comunhão e em intimidade contigo. Senhor, renova a aliança comigo, porque quero renovar a minha aliança contigo nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Todos digam amém. Agora, só por um minuto, vocês podem levantar as mãos para os céus. O tempo está acabando, há um minuto só. E abrir a sua boca e glorificar o Senhor e sentir a presença. Vai glorificando, só por um minuto, não para não. Os pastores, as pastoras, diáconos, diaconisas, líderes, ergam a voz agora e glorifica o Senhor. Sente a presença de Deus. Deus está aqui, você nasceu de novo, e quem nasce de novo sente a presença. Quem nasce de novo é tocado pela presença, e você nasceu de novo. Então glorifica, levanta as mãos para o céu, se rendendo ao Senhor, e sente a presença dEle, porque Ele está aqui. Sente a presença dEle, porque Ele está neste lugar. Oh, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Enche a gente com a tua presença, enche a gente com a tua glória, e que nós possamos sair deste culto hoje desejosos, sedentos de crescer em intimidade, em comunhão, em relacionamento com o Senhor, te conhecendo cada vez mais, mais e mais e mais e mais e mais, Senhor. Oh, que todos possam agora ter a alegria de sentir o Senhor, porque quem nasceu de novo, quem é vivo espiritualmente, sente a presença de Deus. Enche a tua igreja com a tua presença, meu Pai. É o que eu te peço nesta manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus bem forte com as mãos e glorificar com os teus lábios, mas se é para Jesus, aplaude bem forte, com a boca glorifica, dê glórias a Deus, exalte o nome do Rei e do Senhor Jesus Cristo. Deus falou contigo? Você entendeu?